Você já perdeu uma amizade importante para você sem saber exatamente o porquê? E isso acontece com mais frequência do que a gente possa imaginar. Todos os dias chegam pessoas novas na nossa vida, saem pessoas, e às vezes aquela pessoa que a gente se conectou tanto, que a gente gostava tanto, simplesmente desaparece da nossa vida, não nos atende mais, ou simplesmente some do radar. E a gente fica se perguntando, né? O que que eu fiz de errado? O que que eu falei? Será que eu comentei alguma coisa que essa pessoa não gostou? Porque não teve briga, não teve desentendimento? E aí? É complicado. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, porque aqui a gente fala de vida prática e de coisas que quase todo mundo sente, mas poucas pessoas têm coragem de falar. Então, bora pro vídeo de hoje. Eu trouxe algumas coisas que eu acho que vão acontecendo ao longo do tempo e a gente não vai percebendo. Porque quando a gente vê, o afastamento já aconteceu. E aí vem os questionamentos, vem a chateação, a tristeza. E eu vou falar uma coisa para você. Eu já fiquei praticamente de luto por ter perdido a amizade. Eu conto no meu vídeo sobre porque eu não tenho mais amizades, mas apesar que o vídeo de hoje não é sobre isso, tá? Não é de você não ter amizade. É sim para a gente entender o porquê que algumas amizades saem da nossa vida. Quando eu fiz o vídeo sobre porque eu não tenho mais amizade, eu fiquei alarmada de verdade de ver o tanto de jovens que vinham comentar no meu vídeo que não tinham amizade, que achavam que ninguém no mundo prestava, que as pessoas eram todas falsas e por aí vai. Mas, gente, não é bem assim. Às vezes a gente vive amizades que elas são de fases. Às vezes você tem uma amizade no colégio, às vezes você tem uma amizade na igreja, às vezes você tem uma amizade ali no futebol, algum esporte que você frequenta, no seu grupo religioso, uma célula, não sei. E durante um tempo, quando você está inserida ali, essa amizade é ótima, é boa. Vocês falam dos mesmos assuntos, vocês se conectam muito bem. Só que, de repente, essa pessoa sai desse grupo ou você se afasta, é natural que às vezes o que vocês tinham não era tão enraizado, era apenas os assuntos que faziam parte daquele grupo. Então eu acredito que é por isso que muitas vezes a amizade acaba, porque ela era sobre aquilo, vocês tinham aquela conexão. E quando isso acaba, essa amizade normalmente ela acaba também. Porque na realidade não era uma amizade tão amizade, era mais, sabe quando você tem um colega? A gente fala, meu colega de trabalho. E às vezes a gente usa essa palavra amigo com muita força. Eu acredito muito que a gente usa errado. Como a gente usa errado a palavra amor, como a gente usa às vezes errado a palavra fé, a gente usa também às vezes errado a palavra amizade. Aquilo que era só para ser uma companhia, um colega ali, a gente já coloca aquilo como amizade. E quando a gente começa a se posicionar na vida, às vezes é uma posição religiosa, um posicionamento político, um posicionamento só porque você mudou mesmo. Às vezes você era aquela pessoa oba-oba, que todo mundo te chamava para tudo você estava ali, não importava o tipo de lugar que você fosse, mas simplesmente você queria estar junto com a galera, você queria ser pertencente a algum grupo. Quando você fica mais velho, quando você começa a se posicionar, entender melhor as coisas, muitas pessoas se afastam da gente. E aí, cada um tem um posicionamento, cada um tem um pensamento, e às vezes não é mais saudável haver essa separação, haver esse afastamento, do que ficar ali brigando, se desentendendo. Cada um com seu cada um.
né? Porque tem gente que ele não aceita muitas diferenças. Ele não se entende, sabe? Quando alguma coisa sai um pouco ali daquilo que ele acha como correto, do que ele acha que é certo, do que ele acha que é a verdade absoluta. Quando alguém sai fora daquilo que aquele mundinho perfeito dele, ele simplesmente se afasta. Então, às vezes, a gente tem que se perguntar: é isso mesmo? A gente tinha coisas em comum? Aquilo era uma amizade real? Ou simplesmente era um colega, uma pessoa que era só para curtir, para festa? Porque tem pessoas que ele nunca vai ser seu amigo de verdade. Ele é aquela pessoa que é só para você se divertir, para você sair, para você dar risada. É aquela coisa assim. Mas ele não gosta de assuntos profundos, ele não gosta de se comprometer com nada. E é perfeitamente normal que quando você abre o olho, ou a pessoa também, né, do outro lado, vê que você é essa pessoa e ele não quer mais também aquele tipo de amizade, esse afastamento vai acontecer. Eu tinha uma amizade que no trabalho, eu era bem nova. Nossa, eu amava aquela moça. Porque sabe quando você fala, nossa, eu um dia quero chegar a ser igual essa pessoa. Ela era jovem, um pouco mais velha do que eu, mas ela já tinha um cargo de liderança lá no hospital onde eu trabalhava. E ela morava sozinha e eu achava aquilo, nossa, o máximo. Eu falava, nossa, que legal, né? Ela já tem o trabalho dela, assim, já tem um cargo de chefia. Ela mora sozinha, os pais dela moravam em outro estado. Eu achava aquilo muito legal. E eu admirava muito essa pessoa. Mas conforme eu me mudei de hospital, me mudei de cidade, houve essa ruptura dessa amizade, cada um ficou para o seu lado, e eu senti muito também. A gente fica, sei lá, a gente fica sentindo falta, a gente fica triste, né? A gente tem que entender também que os relacionamentos acabam e a amizade não tá fora disso, né? Infelizmente. Outra coisa, nem toda amizade é para a vida toda. Tem amizades que é por período da nossa vida. Você já viu que tem pessoas que entram na nossa vida e ela faz uma verdadeira revolução na nossa vida. Você fala, nossa, essa pessoa entrou na minha vida, as coisas melhoraram tanto. Nossa, como é bom ter essa pessoa aqui perto de mim, e aquilo é tão bom. E de repente, isso tudo acaba. Porque tem pessoas que vêm para nos ensinar alguma coisa. Tem pessoas que elas vêm ali, trazem aquele entendimento, daquilo, clareza daquilo que às vezes a gente não estava enxergando e vão embora. Simplesmente assim. É ruim? É ruim. Mas a gente tem que entender que tudo tem um tempo. E muitas vezes essas pessoas vêm para fazer com que a gente evolua também, que a gente aprenda. E aí eu falei de coisa boa, né? Mas tem amizades também que trazem bastante coisas ruins. Eu já tive. Então, o que eu aprendi com essa minha amizade de tantos anos aí, que eu falo que eu tive até um luto dessa amizade, é sim, aprendi pra caramba. Mas aí, conforme eu fui estudando autoconhecimento, eu fui entendendo que essa família, ela me trouxe vários entendimentos que eu acho que eu precisava. Eu precisava passar por aquilo. Eu precisava entender muitas coisas na minha vida. Então, quando chega uma pessoa na sua vida e seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim que aconteça ali, pensa bem se aquilo te trouxe alguma coisa, se você aprendeu alguma coisa. Porque nem sempre só o sofrimento vem às vezes com uma mensagem bem importante que a gente precisa captar. E eu aprendi. E hoje eu até agradeço, porque eu falo, olha, se não fossem eles terem me feito passar por tudo aquilo que eu passei, eu não teria aprendido isso, isso e isso. Então aquilo, na verdade, foi uma lição para mim. Então, tem muitas amizades que vêm, na verdade, para nos ensinar. E também com a maturidade, a gente vai ficando mais o quê? Hoje, o que está acontecendo comigo? A gente vai ficando mais consciente, a gente vai sabendo realmente o que a gente quer. E eu vou falar uma coisa para você. A gente vai ficando também com um pouco de preguiça.
de manter, porque você precisa cultivar a amizade. Você precisa regar ali. É como se fosse uma planta. E eu não sei, eu acho muito bonito quem puxa amizade, nossa, desde lá da infância, e fala, eu tenho essa amizade aqui desde criança e isso persiste, e agora eu tenho minha família, meus filhos, e essa amizade continua. Eu acho isso muito bonito. Eu não tenho esse tipo de amizade, mas eu admiro demais quem tem. Acho muito, muito legal. Meus filhos mesmo, eles têm esse tipo de amizade. A maioria dos amigos deles é de quando eles ainda estavam lá na escola, lá no ensino fundamental, ensino médio, faculdade, essas coisas todas. Eu vejo a evolução dessa amizade. A maioria dos amigos deles já são casados, já separaram, já têm filhos, já pagam pensão e aquela coiseira toda da vida adulta. Eles ainda não. Mas eu acho muito legal eles, mesmo assim, essas pessoas terem casado, terem a vida deles, trabalhos múltiplos, né, diferentes, situações de vida diferentes, e ainda eles conseguirem manter essa amizade, mesmo tudo isso, essas diferenças, né? Mantendo a amizade, mesmo tendo essas fases de vida diferentes e assuntos diversos, né? Eu acho muito legal isso, porque é interessante. É interessante. Eu não consegui isso na minha vida, mas eu acho muito legal. Até mesmo porque a, a, a minha mãe, ela não aceitava muito a gente trazer amigo para casa, sabe? Naquela época, né, isso não era muito. Não sei se eram todas as famílias, eu tô falando assim da minha, né? A gente entender que a amizade, por mais que a gente goste da pessoa, por mais que a gente se sinta bem ali, existem ciclos, existem fases e que tá tudo bem a pessoa também se afastar, ou às vezes a gente não ter mais uma conexão, não ter mais um assunto com aquela pessoa e a gente se afastar, é saudável. Não tem problema nenhum nisso. Nem tudo, toda vez que a gente se afasta das pessoas, a gente precisa ter brigado, se desentendido de uma forma não muito legal, ou sei lá, por algum outro motivo. Às vezes é simplesmente uma coisa natural. E a gente aceitar isso e entender isso é libertador. Mas também é a gente entender que nem tudo é uma amizade verdadeira, assim. Não é que a pessoa seja falsa, nem a gente seja. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que às vezes é só um colega. E a gente está jogando esse peso de amizade em cima. Ou às vezes, sim, era uma amizade muito profunda. Eu tenho uma pessoa, uma amiga, essa é amiga mesmo, gente. Amiga que quando eu precisei, passei por um momento muito, muito complicado na minha vida, ela esteve comigo. Eu lembro disso, realmente é complicado. Mas, apesar da gente ter ficado vários anos sem se falar, porque ela foi embora de estado, ela mora no estado de São Paulo hoje, esses dias eu mandei um WhatsApp para ela. Ela tem uma filha especial. E aí ela fez um Instagram, enfim, né, falando ali da rotina dela, das coisas dela, e apareceu para mim. Do nada, assim. Eu não tinha mais o contato dela, nem nada. Eu entrei em contato com ela. Gente, quando a amizade é a amizade, aquilo realmente é genuíno na nossa vida, você pode demorar 10 anos, 20 anos sem falar com essa pessoa. Mas o dia que você ligar para essa pessoa, ou você chamar ela no WhatsApp, não sei, você vai ver que parece que a gente se despediu ontem, parece que a gente conversou ontem, parece que é muito natural tudo, flui de uma maneira assim que você fala, é inacreditável, é surreal. A gente conversou e aí ela, nossa amiga, quantos anos, que saudade, como tá fulano, como tá cicrano, e a gente começou a conversar. Parecia que simplesmente a gente tinha se falado ontem.
Os assuntos fluem, as coisas são naturais. A gente fala de vários assuntos, ela queria saber de tudo, eu também, né? Ela me contando da vida dela, o que está acontecendo, que o filho casou, que ela tem neto, isso e aquilo. Isso para mim é uma amizade de verdade. Agora, quando a gente só tem uma amizade ali, que a gente acha que é uma amizade, mas é do trabalho, ou da escola, ou do grupo, ou aqueles amigos que a gente só se junta, né? Adolescente, né? É, ou quando você está começando a fase adulta ali, que você está solteira, e aí você só se junta sei lá, para sair, para ir para uma festinha, para um lugar assim. Aquilo não é a amizade de verdade. Eu acho que esse peso a amizade é muito complicado, a gente tem que tomar cuidado. Agora que esse negócio de todo mundo se chamar de amiga, banalizou, eu acho que banalizou demais o nome amizade. A pessoa simplesmente te chama de amiga para tudo. Ai, amiga, você tá lá na loja experimentando uma roupa e a moça, a vendedora tá te chamando de amiga. Oi, amiga, e aí a roupa ficou boa? Banalizou esse nome. Então, eu acho que isso também confunde muitas pessoas hoje e confunde muito os jovens. Por isso que tanta gente veio nos meus vídeos lá, meninas novas, meninos novos, fazendo um relato ali que não confia, que todo mundo é falso. Não é. É porque aquilo não é amizade. Aquilo é apenas um colega, uma pessoa que está passando ali na sua vida e que você se entende bem com essa pessoa. Bom, gente, essa é a minha opinião. Eu não sei você, mas comenta aqui. O que que você acha? Você acha que realmente é amizade? Todo mundo é seu amigo? A vendedora da loja, a atendente do balcão, aquela pessoa do consultório que você vai lá e a pessoa, oi, amiga, teu horário, eu não sei o que. Gente, todo mundo agora te chama de amigo. E eu acho que isso está confundindo muito os jovens hoje em dia. Eles ficam confusos. Como isso, eles já entraram agora num mundo onde todo mundo se chama de amigo, e aí acontece alguma coisa, vão dizer que todo mundo é falso, que não existe amizade, que é isso, que é aquilo. Mas de verdade, eu não acredito nisso. Muito pelo contrário. Eu acho que é porque foi banalizado mesmo esse nome, como amor, né? Ai, amor, amor. É, mas amor é uma coisa bem complicada, né? Bem diferente. Nem todo mundo é nosso amor, né? E a gente também não ama todo mundo. Me conta aqui nos comentários. Alguma amizade sua já ficou pelo caminho? O que que você acha? Você acha que eu tô certa ou eu tô errada? E me fala, você também chama todo mundo de amigo? É de se pensar. O vídeo de hoje foi sobre isso, é para a gente se questionar mesmo, para a gente falar sobre isso, para a gente conversar, para a gente entender e para que os jovens não fiquem tão perdidos aí nesse mundo hoje, achando que não existe amizade. Existe sim, gente. Amizade existe. Não é que eu sou contra a amizade, muito pelo contrário. Mas na minha fase hoje de vida, eu tô mais tranquila, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.